todos nós. Amém, irmão. Fica tranquilo. Então, hoje a mensagem que eu trouxe, que eu recebi, né, que o Espírito Santo me deu para me passar para os irmãos, fala sobre o amor ao próximo. Amém. Amém. Vamos fechar os olhos para orarmos a Deus. Amém. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por este momento e o Senhor tem nos trago com fé, saúde e alegria, Pai. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, que neste momento o Senhor possa esvaziar as nossas mentes, Pai, que não podemos ser nós, mas que o Espírito Santo habita em nós, Pai. Por favor, não nos abandone, Senhor. Eu quero pedir uma oração especial, porque daqui 2 meses, o dono deste local, infelizmente, ele não quis renovar o contrato, Pai. Mas o Senhor é o dono do universo, Pai. O Senhor criou os céus e a terra, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, guiar os capacitados para que eles nos dê um lugar, Pai, para que possamos louvar e agradecer o Teu nome. Amém. Por favor, Senhor, não nos abandone, que o Senhor possa estar conosco sempre e que a sua mensagem possa ser espalhada para todo mundo. Só esses que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. E se os irmãos podem abrir a Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Essa mensagem, eu acredito que muitas pessoas conhecem ela, e se os irmãos tiverem achado, diga amém. Amém. Quem não tiver achado, eu digo misericórdia. Amém. Amém? E diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Alguém sabe qual é as 2 maiores leis de Deus para nós? O Senhor Deus, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Amém. E agora nós vamos ver, será que esse homem ele amou o próximo? E a isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aí no versículo 29 diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o sem morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo.
Semelhante a um levita, desceu por aquele lugar, e vendo-o também, passou de lado. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou de perto e vendo-o como compadeceu-se dele. Aí nós paramos por aqui um pouquinho, irmãos. E aqui quando Jesus está falando sobre os levitas, quem pode, por favor, explicar qual o papel do levita na vida do cristão? Os levitas eram todos aqueles que ajudavam no templo, né? Eles eram auxiliares do sacerdote. E o sacerdote, ali, no caso dessa parábola, era a pessoa que ministrava a palavra de Deus. Infelizmente, vivia só na igreja, né? E ele viu a pessoa caída, passou, como fingiu que nem viu. E o levita também, que estava ali ajudando no templo, fez a mesma coisa. Olha para você ver, as pessoas que frequentemente frequentavam a igreja, faziam um papel importantíssimo na igreja, viu um homem quase semi-morto no chão, e eles não teve compaixão dele. Aí continuando no verso, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou de perto e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, perguntou-lhes, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí, no versículo 36, diz assim, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Aqui o homem estava na dúvida, né, de como amar o próximo. Então Jesus contou essa parábola, que certo homem estava passando na rua, né, ele estava seguindo o seu caminho e apareceu os ladrões, os salteadores. Infelizmente, todo mundo sabe aqui, né, por experiência própria, o que um ladrão faz. Infelizmente, o ladrão ele não quer saber se você está bem, se você precisa de uma ajuda. Infelizmente, ele precisa do que você tem para poder satisfazer o uso próprio. E, infelizmente, esse homem foi a vítima, né, que infelizmente ele ficou muito machucado. E mesmo assim, e aí passou o samaritano. E o samaritano, meus irmãos, o samaritano ele não era muito frequente à igreja, ele não frequentava muita igreja, mas ele era temente a Deus. E ele não conhecia das palavras, mas ele tinha amor ao próximo. Então esse homem, ele usou de misericórdia com este outro homem. Aí eu fico com uma pergunta para nós aqui refletir. Nós que estamos, graças a Deus, frequentes, vindo na igreja, estamos buscando a palavra de Deus. Será que nós temos ajudado ao próximo? Será que nós passamos de lado? Eu gosto muito dessa igreja aqui, irmãos, porque eu quero contar um breve testemunho meu, que faz 2 anos mais ou menos que, graças a Deus, eu decidi seguir o caminho de Cristo. Amém. Isso não quer dizer que eu vou me tornar santo, que eu sou um santo. Eu já fiz coisas que desagradam muito a Deus, mas mesmo assim, Deus me colocou aqui na frente para poder passar a mensagem. Quando eu comecei a frequentar, eu sentava aí na cadeira e pensava assim comigo, como que eu vou passar a palavra? Eu não tenho essa coragem de passar a palavra, eu não sei como passar essa palavra. Mas sempre eu tinha a fé, eu vou continuar, vou seguir firme e vou ver quais os planos de Deus para mim. E hoje já se passaram 2 anos e graças a Deus, Deus me colocou aqui, não só para ver e aprender, mas também para ser participante da palavra. Amém. E eu oro muito a Deus também para que
ele também ensina como é amar o próximo e como fazer isso também. Porque a gente por si próprio, infelizmente, a gente veio no mundo de uma forma que somente Deus para nos explicar. E nós viemos peregrinos, a gente não fomos nós que escolheu quem ia ser nossa família, quem ia ser nosso parentesco, qual cidade que nós ia repousar, né, para morar, viver as nossas vidas. Isso aí foi pela honra e glória de Deus que se Ele nos colocou aqui, é porque Ele tem um propósito para cada um de nós aqui nessa vida. E que nós devemos ser mais praticantes, buscar mais a palavra, nós podemos buscar mais a palavra de Deus, e que pegamos, por mais que esse samaritano ele não era frequente na igreja, mas ele não conhecia da palavra, mas ele teve de bom coração com o homem que estava caído, que foi assaltado. E os levitas, infelizmente, eles passaram de lado. Será que ele realmente aprendeu a mensagem que Jesus queria passar para eles? E nós não podemos ser assim também, né? E eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo em Efésios 2, capítulo 11 até o 28. Vocês me desculpem se eu embolar um pouquinho na palavra, porque realmente a gente fica nervoso, mas se é quiser. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Aqui na Bíblia tem como o grifo assim: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Aí, começando no versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se instituíram circuncisos na carne, com mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou a vós outros que estáveis longe, e para também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos do apóstolo e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Então, irmão, não adianta eu estar eu vim frequentar a igreja todos os dias para mim, muitas vezes, mostrar para os irmãos que eu estou presente aqui, se eu não tenho a comunhão com Cristo. Eu vim e não ter a comunhão com Cristo primeiro não vai adiantar de nada. Então, aqui a Bíblia nos diz para
Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos é o maior mandamento da Bíblia, no qual tudo o mais se baseia em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Como adventistas do sétimo dia, somos chamados e ordenados por Deus a amar a todos ao nosso redor, como Deus Pai os ama e como Jesus os ama. Lembrando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse amor se estende a todos, seja bons, seja pessoas más, sejam as pessoas ricas, sejam as pessoas pobres, os educados, os incultos, agradáveis e desagradáveis. Jesus também ordena: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e também vocês amem uns aos outros. Esse mandamento de amar os outros como Jesus nos amou torna-se particularmente relevante quando se considera o povo judeu e suas experiências históricas com o cristianismo. Muitas das vezes, quando os cristãos pensam no povo judeu, eles nutrem atitudes negativas que podem se manifestar como antipatia. Muitas vezes a pessoa acha que a gente se tornou cristão, a gente batizou, desceu as águas, que a gente segue os mandamentos que estão na Bíblia, a gente guarda, sabe? Aí chega a pessoa e fala assim, a pessoa pergunta se eu sou cristão, eu digo que sim. Aí fala, qual que é o papel do cristão? Primeiramente, aí eu respondo assim um pouco, voz minha, para mim, para a gente chegar a Cristo, depois que eu desci as águas, antes de eu descer as águas, na verdade, eu tive que entender, eu busquei entender sobre os 10 mandamentos. Aí eu queria que os irmãos abrissem lá em Êxodo 20, por favor. Amém? Amém. Aí aqui no Êxodo 20, Deus colocou os 10 mandamentos. Ele citou os 10 mandamentos. Só que tem um detalhe aqui, irmãos, que se você for ver, antes do Êxodo, tem o Gênesis. Então o Gênesis ali conta, né, a história da criação, como que Deus separou a terra, os dias que Deus criou tudo, lá explica direitinho. E logo após veio a família de quem? Você sabe qual foi a primeira família que veio? A família de Adão e Eva. E ali, Deus deu ele, né, o Éden, para eles viverem daquela forma, para eles viverem a vida deles. E qual foi? E aconteceu lá dentro do Éden, lá, né, depois que a Eva ela comeu do fruto, aconteceu também um detalhe que ficou muito na minha mente, foi a morte de quem? Foi a família Adão e Eva, aí teve 2 filhos, Abel e Caim. Depois daquela primeira morte, o que aconteceu? O mundo começou, infelizmente, depois, né, que aí teve a primeira morte, aí mais à frente um pouquinho, veio Abraão, aí tem a história de Moisés. Só que nessa história, as pessoas, em vez de seguir o que Deus queria que eles seguissem, eles, infelizmente, foram todo ao contrário. Então, Deus foi e colocou esses 10 mandamentos. Aí, o primeiro mandamento aqui, que diz assim, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira, a quarta geração daquele
me aborrece, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Aí, mais abaixo aqui, irmãos, diz no versículo 12 até o 16, aí que Deus pede, né, para honrar o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aí fica uma pergunta para nós: será que nós estamos honrando o nosso Deus da forma que Ele quer? Aí no 13, está pedindo para Deus para não matar. Quando Jesus criou o Éden, será que existia amor? Não existia. Então, não precisava dele ter colocado esse versículo aqui, se as pessoas tivessem seguido como Jesus quisesse que nós seguíssemos. Aí diz aqui: não adulterará, né? Mas Deus, infelizmente, pôs isso porque naquela época as pessoas adulteraram. E quando Deus criou Adão e Eva, não era da vontade de Deus que acontecesse isso. E aqui também um outro testemunho, no versículo 16, que diz assim: não girar falso testemunho contra o teu próximo. Isso aí se você dá um mau testemunho contra o seu próximo, você não está amando o seu próximo. Infelizmente, o que acontece no mundo muito hoje em dia é isso. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar uma mensagem de Deus para nós aqui, que está escrito em Gálatas 9, Gálatas 6, no versículo 9 e 10. Gálatas 6, 9 e 10. Amém? Amém. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí aqui no final, um detalhe assim que ficou muito com isso na cabeça, que diz assim: vós escrevi, aí você volta no 10, por favor, que diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí aqui da família da fé é porque, levando um testemunho meu aqui, irmão, infelizmente nós somos falhos, nós somos pecadores, ninguém aqui é perfeito. Eu não sou um pregador também, não passa muito longe de eu me tornar um pastor, né? Na verdade, não é nem pregador, um pastor, mas eu, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já passei, e ainda Deus me dá a oportunidade de estar aqui no culto, é pela honra e glória de Deus. Amém. E que Ele possa não capacitar só eu, mas capacitar todos nós aqui, para um dia todos aqui poder estar passando um pouquinho da mensagem de Deus. E que Jesus abençoe nós, que nós possamos ser pessoas melhores cada dia mais, amar mais ao próximo e ter mais paciência também. Ao invés de julgar, a gente dá mais conselho. Se as pessoas estiverem erradas, não é errado, não é ruim você chegar e dar um conselho bom para a pessoa, falar assim: não, faz desse jeito, faz do outro jeito, não, posso te dar um conselho melhor, faz isso, faz aquilo outro, de uma forma que a gente não se afaste da casa de Deus. Porque também muitas vezes a gente faz alguma coisa, às vezes a gente dá um deslize bobo ali, que vem uma pessoa, julga a gente e às vezes a pessoa nem volta mais na igreja. E todos nós aqui estamos para aprender, ninguém, né, é perfeito. E que foi uma bênção você estar aqui. Amém. E que Jesus abençoe todos nós. Amém.
Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Precisamos amar a Deus e o próximo. Então, se você não amar o próximo, você não ama a Deus. Se você não ama a Deus, você não ama o próximo. Porque Deus é perfeito. A mensagem hoje, eu quero que você entenda que o irmão falou muita coisa e tocou o meu coração. Eu espero que tocou o seu coração também e você vai ser praticante da palavra, não só ouvir. Amém. Vamos lá cantar. E depois eu convido o irmão se fazer oração para mim. Amém. Tá, vamos. Eu gosto de não parar. Eu não sei que vocês estão cansados de cantar não parar, mas essa música transmite muita coisa que não tardará. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer agora. Se a gente tiver essa oportunidade, temos que fazer agora. Porque se a gente deixar para mais tarde, irmãos, vamos perder essa oportunidade. A graça é aberta para todos, mas vai ser o seu escolho. Então, coloca aí, não tardará. Amém. Não tardará. Vamos amar uns aos outros, amar o nosso Deus, obedecer, viver com o amor de Cristo e seja praticante da palavra. Amém. Isso daqui é muito importante. Não tardará. Vamos lá, vamos ficar em pé, por favor. Canta com o seu coração. Todo o seu coração. Cristo irá voltar. Não
Logo, logo o Senhor vem. Não perca a sua oportunidade. Ora para mim, mano. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós não temos palavras, Deus, para expressar a nossa gratidão, a nossa felicidade por essa semana, por tudo que o Senhor tem feito aqui por nós, pela nossa igreja. Nós te agradecemos porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Queremos, ó Deus, te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Como disse o Cleito, nós não somos dignos de estarmos aqui, mas o Teu amor é infinito, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, cuidando das nossas famílias, nos ajudando, Senhor Deus, a sermos luz nesta vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que todas as pessoas que estão ao nosso redor possam sentir a presença do Senhor ao entrar em contato conosco. Que nós possamos exalar um bom perfume, que nós possamos ser esse bom samaritano que se compadece daqueles que estão sofrendo aos nossos lados. Por favor, Senhor, ainda restam 3 dias para a nossa programação. Que o Senhor continue conosco, trazendo a Tua paz, a Tua presença esteja aqui conosco nesses últimos dias. E que tudo, Senhor Deus, que está sendo realizado, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por todos aqueles que têm nos ajudado através de orações, através dos seus dons e talentos. Que o Senhor continue abençoando a nossa igreja para que no próximo ano nós possamos fazer ainda melhor. Que o Senhor cuide de cada ministério para que todos eles possam fazer o melhor para Ti e não para nós mesmos. Nos dê uma noite de paz agora na Tua presença. Nos leve em paz para os nossos lares, na certeza de que o Senhor falou conosco através do Teu. Fique conosco assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.